sábado, 3 de agosto de 2023, 2024, né? Bem corrigido. E estamos reunidos aqui em Recife, Poço da Panela, no local, na associação chamada Cultura Nordestina, e no nosso tradicional Seminário dos Múltiplos Saberes. E hoje o tema é bastante instigante. Projetaremos um vídeo do canal Mensagens do Universo, que anteriormente se chamava Choque de Realidade. E nesse vídeo, parte 1, que dura em torno de 19 minutos aproximadamente, e após este vídeo, nós, ou seja, Volta da Rosa Borges, aqui ao meu lado, Ronaldo Dantas Lins, de azul, e eu, João Berardi Castro, de verde, faremos os comentários, um debate sobre o tema, que é o lado sombrio de ajudar os outros. 5 maneiras surpreendentes de isso te prejudicar. Então, vou compartilhar o vídeo, e ele, né, vai nos instigar a pensar sobre a questão do altruísmo e da necessidade do cuidado próprio, né? Com nós mesmos. Então, eu vou colocar aqui, iniciar o compartilhamento, e eu vou pedir a vocês só que alguém aí diga que está tudo ok, o som e a imagem, tá certo? Então, eu vou começar a colocar agora. Imagine um mundo onde a compaixão é a moeda corrente e o altruísmo é a norma. Em um cenário ideal, ajudar os outros seria uma fonte inesgotável de alegria e realização. No entanto, como qualquer moeda, a bondade tem 2 lados. Enquanto estendemos nossas mãos para levantar os outros, podemos, sem perceber, estar nos afundando em um mar de exaustão emocional, dependência e até mesmo ressentimento. Gautama Buda, em sua sabedoria atemporal, nos lembrou: você mesmo, tanto quanto qualquer outra pessoa no universo inteiro, merece seu amor e afeição. Essas palavras ecoam como um lembrete poderoso de que, embora ajudar os outros seja uma virtude, negligenciar nosso próprio bem-estar pode levar a consequências inesperadas e muitas vezes prejudiciais. Hoje, convidamos você a embarcar em uma jornada de introspecção e descoberta. Vamos explorar o lado menos iluminado do altruísmo, desvendando maneiras surpreendentes pelas quais o ato de ajudar pode, na verdade, nos prejudicar. Desde o impacto psicológico da síndrome do mártir, até a erosão sutil dos limites pessoais, vamos mergulhar nas complexidades do altruísmo e do autocuidado no mundo interconectado de hoje. Prepare-se para desafiar suas percepções e reavaliar o verdadeiro significado da compaixão. Sente-se confortavelmente, abra sua mente e esteja pronto para repensar como você pode equilibrar a nobreza de ajudar os outros com a necessidade vital de cuidar de si mesmo. Afinal, não podemos derramar de um copo vazio. Vamos começar essa exploração reveladora e transformadora. Você já se pegou constantemente colocando as necessidades dos outros à frente das suas? Se sim, você pode estar familiarizado com o que os psicólogos chamam de síndrome do mártir. Esse fenômeno ocorre quando indivíduos priorizam o bem-estar dos outros em detrimento da própria saúde mental e emocional. É uma ladeira escorregadia que pode levar a uma série de consequências negativas. A síndrome do mártir é mais do que um simples ato de altruísmo. É um padrão de comportamento que pode corroer lentamente nosso bem-estar emocional. Ao negligenciar consistentemente nossas próprias necessidades em favor de ajudar os outros, corremos o risco de esgotar nossas reservas emocionais e alimentar sentimentos de inadequação. Como Gautama Buda sabiamente afirmou, você mesmo, tanto quanto qualquer outra pessoa no universo inteiro, merece seu amor e afeição. No entanto, aqueles afetados pela síndrome do mártir
muitas vezes lutam para internalizar essa verdade fundamental. O auto-sacrifício, embora nobre na teoria, pode abrir caminho para o esgotamento e o ressentimento. Imagine isso. Você está constantemente equilibrando as necessidades de familiares, amigos e colegas de trabalho, enquanto negligencia seu próprio autocuidado. Com o tempo, esse padrão de comportamento pode corroer seu senso de bem-estar e deixá-lo emocionalmente exausto. A busca constante de ser o salvador para os outros pode, em última análise, levar a sentimentos de ressentimento em relação àqueles que você está ajudando e até mesmo em relação a si mesmo. A síndrome do mártir é uma espada de dois gumes. Embora possa atrair elogios e admiração daqueles ao nosso redor, muitas vezes vem às custas da nossa própria saúde mental e emocional. A pressão para ser sempre disponível e útil pode criar um ciclo vicioso de autossacrifício e esgotamento. Para quebrar esse ciclo, é crucial reconhecer e valorizar nossas próprias necessidades. Estabelecer limites saudáveis e praticar o autocuidado não é egoísmo, é uma necessidade. Ao cuidar de nós mesmos, não apenas preservamos nossa saúde mental e emocional, mas também nos tornamos mais capazes de oferecer um suporte genuíno e sustentável aos outros. Portanto, da próxima vez que você se sentir compelido a sacrificar seu próprio bem-estar pelo bem dos outros, lembre-se das palavras de Gautama Buda. Você mesmo, tanto quanto qualquer outra pessoa no universo inteiro, merece seu amor e afeição. Está tudo bem priorizar a si mesmo às vezes. Afinal, você não pode derramar de um copo vazio. Número 2. Problemas de dependência. Você já notou que, às vezes, quanto mais você ajuda alguém, mais essa pessoa parece depender de você? Esse fenômeno destaca um aspecto crucial de ajudar os outros: o potencial para surgirem problemas de dependência. Embora nossas intenções possam ser puras, a ajuda excessiva pode, inadvertidamente, fomentar um senso de dependência naqueles que estamos tentando ajudar, dificultando, em última análise, seu crescimento e autossuficiência. Psicologicamente falando, a dependência pode se desenvolver quando os indivíduos se acostumam a receber assistência, até mesmo para as tarefas mais simples. Com o tempo, eles podem começar a depender dos outros para resolver seus problemas ou atender às suas necessidades, em vez de desenvolver as habilidades e a resiliência para fazer isso por conta própria. Esse padrão pode ser particularmente prejudicial em situações onde os indivíduos são capazes de lidar com desafios de forma independente, mas escolhem não fazê-lo devido à disponibilidade de suporte externo. Exemplos da vida real abundam para ilustrar as consequências de fomentar a dependência através da ajuda excessiva. Considere o caso de um pai que constantemente intervém para resgatar seu filho de pequenos contratempos, como tarefas esquecidas ou desentendimentos com amigos. Embora as intenções dos pais possam ser proteger seu filho das dificuldades, eles inadvertidamente roubam a oportunidade de aprender com seus erros e desenvolver habilidades de resolução de problemas. Da mesma forma, em ambientes profissionais, gerentes que microgerenciam seus funcionários podem inadvertidamente sufocar a criatividade e a iniciativa, levando a uma equipe excessivamente dependente de direção, em vez de assumir a responsabilidade por seu trabalho. Em última análise, os problemas de dependência podem criar um ciclo de desamparo aprendido, onde os indivíduos passam a acreditar que são incapazes de superar desafios sem assistência externa. Como ajudantes, é essencial encontrar um equilíbrio entre oferecer suporte e encorajar a independência. Afinal, o verdadeiro empoderamento vem de equipar os outros com as ferramentas e a confiança para navegar pelos desafios da vida por conta própria. Número 3. Drenagem emocional.
Ajudar os outros muitas vezes envolve emprestar um ouvido simpático e oferecer suporte durante momentos de angústia. Embora esse ato de compaixão seja indubitavelmente louvável, é essencial reconhecer o potencial de drenagem emocional que o acompanha. Quando absorvemos os problemas e traumas dos outros sem estabelecer limites adequados, nos abrimos para um profundo impacto emocional que pode afetar nosso bem-estar. Imagine constantemente carregar o peso dos problemas dos outros, absorvendo sua dor e sofrimento como se fossem seus. Com o tempo, esse trabalho emocional pode se tornar esmagador, levando a sentimentos de exaustão, esgotamento e fadiga por compaixão. Sem limites adequados, os ajudantes correm o risco de se tornarem emocionalmente esgotados, deixando pouco espaço para suas próprias necessidades e autocuidado. A importância do autocuidado e da resiliência emocional não pode ser subestimada no contexto de ajudar os outros. Assim como os comissários de bordo nos instruem a colocar nossas próprias máscaras de oxigênio antes de ajudar os outros, é crucial que os ajudantes priorizem seu próprio bem-estar. Engajar-se em atividades que recarreguem e rejuvenescam, seja passar tempo na natureza, praticar mindfulness ou buscar apoio de amigos e entes queridos, é essencial para manter o equilíbrio emocional. Além disso, desenvolver resiliência emocional é fundamental para navegar pelos desafios e contratempos inevitáveis que acompanham a ajuda aos outros. Essa resiliência nos permite nos recuperar de situações difíceis, estabelecer limites saudáveis e reconhecer quando é necessário recuar e priorizar nossas próprias necessidades. Ao cultivar a resiliência emocional, os ajudantes podem continuar a oferecer suporte aos outros sem sacrificar sua própria saúde mental e emocional no processo. Em essência, embora ajudar os outros possa ser incrivelmente gratificante, é essencial abordá-lo com atenção e autoconsciência. Ao estabelecer limites, praticar o autocuidado e cultivar a resiliência emocional, os ajudantes podem continuar a fazer um impacto positivo enquanto protegem seu próprio bem-estar. Afinal, é apenas cuidando de nós mesmos que podemos realmente estar presentes para os outros de maneira significativa e sustentável. Número 4. Facilitação de comportamentos destrutivos. Em nossa busca para ajudar os outros, é fácil, inadvertidamente, facilitar comportamentos destrutivos. Seja fechando os olhos para hábitos prejudiciais ou fornecendo apoio inabalável diante do vício, nossas ações bem-intencionadas podem, às vezes, reforçar padrões negativos em vez de promover mudanças positivas. Considere o cenário de um amigo lutando contra o vício. Por desejo de ser solidário, podemos oferecer assistência financeira, fornecer um ouvido atento ou inventar desculpas para seu comportamento. Embora essas ações venham de um lugar de compaixão, elas podem, inadvertidamente, permitir a continuação de hábitos destrutivos, removendo as consequências naturais de suas ações. Sem experimentar o peso total de suas escolhas, os indivíduos podem estar menos motivados a buscar ajuda ou fazer mudanças significativas em suas vidas. Equilibrar suporte com responsabilidade é essencial ao ajudar os outros a navegar por situações desafiadoras. Embora seja importante oferecer empatia e compreensão, é igualmente crucial responsabilizá-los por suas ações e encorajá-los a assumir a responsabilidade por seu bem-estar. Isso pode envolver estabelecer limites claros, oferecer feedback construtivo ou guiá-los gentilmente para recursos e redes de apoio que possam facilitar mudanças positivas. Ao encontrar esse equilíbrio delicado entre suporte e responsabilidade, os ajudantes podem capacitar os outros a se libertarem de padrões destrutivos e assumirem o controle de suas vidas. Trata-se de reconhecer que a verdadeira assistência muitas vezes exige que desafiemos e confrontemos, em vez de simplesmente permitir e aprovar.
Ao fazer isso, criamos uma base para um crescimento e transformação genuínos, onde os indivíduos podem recuperar a agência sobre suas escolhas e traçar um caminho para um futuro mais saudável e gratificante. Número 5. Perda de identidade. Na nobre busca de ajudar os outros, é muito fácil perder de vista a nós mesmos ao longo do caminho. À medida que nos envolvemos profundamente nas necessidades e lutas daqueles que estamos ajudando, podemos encontrar nossas próprias identidades desvanecendo-se em segundo plano, ofuscadas pelos papéis de cuidador, confidente ou salvador. Imagine um cenário onde nossos dias giram em torno de atender às necessidades dos outros, seja emprestando um ouvido atento a um amigo em crise, ou dedicando inúmeras horas ao trabalho voluntário. Embora esses atos de compaixão sejam indubitavelmente valiosos, eles podem ter um custo, a erosão gradual do nosso próprio senso de identidade. Com o tempo, podemos nos encontrar mais definidos pelo nosso papel como ajudantes do que por nossos próprios interesses, paixões e aspirações. Manter limites pessoais e hobbies é crucial para proteger contra a perda de identidade, que pode acompanhar a ajuda aos outros. Reservar tempo para atividades que nos tragam alegria e realização nos lembra que somos mais do que apenas cuidadores ou apoiadores. Somos indivíduos multifacetados com nossos próprios sonhos e desejos. Seja pintar, caminhar ou tocar música, envolver-se em hobbies nos permite reconectar com nós mesmos e recarregar nossos espíritos. Além disso, estabelecer limites claros é essencial para preservar nosso senso de identidade no meio de ajudar os outros. Ao delinear quando e como estamos disponíveis para oferecer assistência, criamos um espaço para nossas próprias necessidades e prioridades. Isso pode envolver estabelecer limites sobre a quantidade de tempo que dedicamos a ajudar os outros, ou recusar respeitosamente pedidos de assistência quando estamos nos sentindo sobrecarregados ou esgotados. Em essência, embora ajudar os outros seja indubitavelmente uma nobre empreitada, é essencial garantir que não nos percamos no processo. Ao manter limites pessoais e envolver-se em atividades que nutrem nosso próprio senso de identidade, podemos continuar a oferecer suporte aos outros a partir de um lugar de autenticidade e força. Afinal, é apenas honrando nossas próprias necessidades que podemos realmente estar presentes para os outros de maneira significativa e sustentável. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se você se identificou com algum ponto, comente abaixo a sua história. Gostaríamos muito de ouvir de você. Comente também, parte 2, se quiser saber mais 5 pontos relevantes sobre o lado sombrio de ajudar os outros. Bem, pessoal, vamos voltar aqui parar de compartilhar e a gente vai fazer uns comentários aqui. Nós aí abrimos para o debate, que eu estou vendo que a Alexandre já levantou a mão. Molina pediu para enviar o link, eu enviei, eu espero que ele consiga ainda entrar. Mas aí eu vou aqui abrir a palavra aqui para Walter ou Ronaldo que queiram fazer os comentários. Aí Walter, né? Aqui já manifestou que gostaria de fazer essas reflexões. Por favor. Em vários livros meus, eu comentei esse assunto, mas dando ênfase, primeiramente, ao egoísmo. Porque nós criticamos o egoísmo, mas o egoísmo é uma forma de defesa de todo ser humano. Os animais são egoístas, porque egoísmo é o instinto de conservação. Se nós não fôssemos egoístas, nós estaríamos desprotegidos. Por isso,
nas minhas observações, eu ressaltei o egoísmo porque ele varia segundo as circunstâncias e segundo a cultura onde nós vivemos. Então, eu fiz uma relação desse livro meu, vou ler. O organismo sadio, o egoísmo sadio, é saber cuidar de nós mesmos. Não esperemos que os outros gastem seu tempo conosco. O meu maior egoísmo é querer morrer antes das pessoas que eu amo. Esse está no meu livro, A Correnteza. O outro, o egoísmo é o princípio de autoconservação de qualquer sistema biológico e cultural. Quer dizer, o egoísmo não é só pessoal. As nações procuram dominar as outras, crescer para impor a sua vontade. Isso é uma forma de egoísmo coletivo. E há culturas que incentivam essa agressividade, essa sensação de poder para dominar os outros países. Há duas modalidades de egoísmo: o egoísmo individual e o coletivo. Este último, representado pelo grupo familiar, por outros grupos sociais e também pelo país em que nasceu. Claro, nós damos mais importância ao grupo em que nós estamos integrados do que por outros grupos. Nós criamos um egoísmo chamado patriotismo, nacionalismo, ou seja, você morrer pela pátria. Então, na guerra, o que acontece? Os chefes de Estado mandam as pessoas para a guerra, mas eles não vão. Eles mandam. Eles deveriam ir à frente para guerrear também, mas eles mandam os outros para matar ou morrer sem nenhum sentimento de piedade ou de remorso. E isso traz trauma para aqueles que sobrevivem. O egoísmo individual é frágil, porque é exercido por uma só pessoa em seu próprio benefício. O egoísmo coletivo é forte, porque é exercido por várias pessoas, beneficiando diretamente o grupo e indiretamente cada um dos seus indivíduos em proporções diferentes. Isso é do meu livro, A Saga do Existir. O egoísmo e altruísmo fazem parte da programação da natureza humana. Logo, nós temos, ao menos em estado latente, o altruísmo. Se não houvesse essa programação, que se encontra sempre em estado virtual, nós não praticaríamos atos de bondade. O egoísmo é o impulso mais forte por ser o mecanismo de preservação de cada ser vivo. Ele, por isso, é muito frequente nas nossas ações. As situações dramáticas de vida exigem mais comportamento egoísta para garantir a nossa autopreservação do que atitudes altruístas que podem pôr em risco a nossa vida e os nossos bens materiais. Quando o prédio está caindo, todo mundo corre. Ninguém pensa em ajudar os outros. Por quê? Porque estão conservando a sua vida. Se eles ficassem esperando para ajudar os outros, eles poderiam morrer também. As ações egoísticas são tão frequentes que nos dão a impressão de que todas as pessoas agem sempre egoisticamente. Até mesmo a prática do bem é vista como uma ação egoística disfarçada
por resultar em qualquer tipo de benefício, seja social ou espiritual, para o benfeitor. No entanto, em raríssimas ocasiões, pessoas agem altruisticamente sem qualquer benefício pessoal e, não raro, pondo em risco a própria vida. Se esse impulso não existisse geneticamente, ninguém procederia assim, porque o altruísmo não resulta de um condicionamento cultural. Nenhuma cultura estimula o altruísmo. Logo, não é algo que seja culturalmente influenciador. Isso está no meu livro, A Agenda da Vida. Em certas situações trágicas, ocorre uma epidemia de altruísmo. Estamos vendo agora no Rio Grande do Sul. Todo mundo ajudando os gaúchos. Olha, não foi uma epidemia no sentido da macrobiótica, né? No sentido dos micro-organismos. Foi uma pandemia de acidentes naturais que fizeram um grande sofrimento ao povo gaúcho. E, no entanto, todo mundo partiu para ajudar. Então, gerou o quê? O altruísmo nas pessoas. A paz é imprópria para o altruísmo. As pessoas estão apenas egoisticamente sossegadas. E quando todo mundo está tranquilo, ninguém é altruísta. Para quê? Ninguém está sofrendo, ninguém precisa de ajuda, ninguém precisa de amparo. Então, a paz, quando as nações estão em paz, não existe altruísmo. Embora haja instituições que estão à disposição das pessoas que sofrem. O altruísmo é um gene recessivo no ser humano e raramente ou nunca é ativado segundo cada indivíduo. Esse é o meu livro Caminhos do Tempo. Egoísmo e altruísmo são programas biológicos para assegurar a sobrevivência dos indivíduos em situações diferentes. Será o altruísmo uma falha ocasional no programa genético do egoísmo ou um programa genético alternativo para situações especiais? Os etólogos constataram que os macacos manifestam sentimentos de altruísmo, de partilhamento, de amizade e de compaixão. Logo, o altruísmo não é um privilégio do ser humano. O altruísmo é um egoísmo que beneficia pessoas, grupos sociais e até mesmo a sociedade, como também, claro, quem o pratica. Até alguns insetos, como as formigas, as abelhas, as vespas e os cupins, praticam o altruísmo em benefício de sua comunidade. Quando as formigas estão doentes, elas vão buscar, levam para o formigueiro. Isso é no meu livro Conjecturas sobre o Conhecimento, que é o livro mais recente que eu lancei no ano passado. Bom, aqui tem uma quadrinha minha. Quando, enfim, reconhecemos que somos também egoístas, podemos compreender os egoísmos dos outros. Ninguém vai se espantar, fulano é egoísta, mas você também é. Então, como todos nós somos egoístas, não há que se criticar o egoísmo dos outros. Isso é do meu livro Meditações do Entardecido. Altruísmo é egoísmo estendido a outras pessoas que consideramos parte de nós mesmos. Então é mais fácil nós ajudar os amigos, ajudar os familiares, do que ajudar a pessoas estranhas. Isso é do meu livro Meditando
na pandemia. Amigo é aquele cujo egoísmo coincide com o nosso. Inimigo é aquele cujo egoísmo colide com o nosso. É o nosso egoísmo que faz a distinção entre eles. É do meu livro Um Instante Sem Fim. O egoísmo é, biologicamente falando, um instinto de conservação da sobrevivência de todos os seres vivos. Mas no ser humano, ele é também cultural, visando, em muitos casos, a melhoria social e busca do poder. Olha aí, os políticos prometem tudo, e com esse seu egoísmo, eles enganam o povo e fazem muito pouco por aquilo que prometem. Isso seja ele de direita ou de esquerda. A ordem social se mantém pelo exercício da solidariedade entre as pessoas e não pela quimera do amor universal. Não existe amor universal. Nós não temos que amar a capacidade de amar todas as pessoas. São bilhões de pessoas no mundo. Como é que nós vamos amar bilhões de pessoas? E se nós amássemos, o nosso sofrimento era dia a dia, noite, nós não teríamos um momento de felicidade, porque estávamos amando todas as pessoas sofrendo no mundo inteiro. Bom. Por isso, uma sociedade constituída, na sua maioria, de pessoas destituídas da consciência de solidariedade, está em situação de extrema fragilidade. E quanto mais se incentiva o egoísmo nas pessoas, mais a convivência social se torna problemática. A solidariedade pode resultar de egoísmo coincidente. As pessoas nessa situação se unem para defender-se de um adversário comum, para fazer face a uma calamidade coletiva ou para melhorar as condições de vida. Cada um quer o melhor para si. Cada um defende aquilo que julga ser seu. Cada um luta para obter o que pensa lhe pertencer ou merecer. São os egoísmos coincidentes que provisoriamente unem as pessoas. Se eu quero uma coisa, um amigo meu quer, então é isso, embora não seja bom para os outros, mas para nós é bom, então vamos lutar para obter esse benefício. Apesar de ser uma condição de sobrevivência, todos os seres vivos, o egoísmo é combatido e dissimulado. Do meu livro, O Observador. O egoísmo não se destrói, é o instinto de conservação do ser. O altruísmo não é negação do egoísmo, mas a sua expansão. Prorrogamos o nosso instinto de conservação para os seres que amamos e até mesmo para a própria humanidade. Já estou chegando ao fim. O egoísmo é o viver mínimo para si. O altruísmo é o viver máximo para os outros. Do meu livro, Só a Busca é Definitiva. A vida é dura lição. O egoísmo é a regra, o altruísmo é a exceção. Se os genes são egoístas, um surto de altruísmo seria enfermidade? Bem-aventurados que sofrem de altruísmo crônico e os que têm crises de altruísmo. Do meu livro, Um Olhar sobre o Mundo. E anteontem eu lembrei do seguinte, dessa seguinte frase: o altruísmo pode ser a vaidade, olha, o altruísmo pode ser a vaidade de ajudar os outros para receber elogios, ou a necessidade de se sentir necessário aos outros.
Enfim, meus amigos, eu ainda quero gerar que o próprio, esse aí não está no livro, o altruísmo pode gerar dependência nos outros. Ou seja, se as pessoas começam a depender de mim, eu estou prejudicando essa pessoa. E isso foi dito com ênfase nesse documentário. Esse síndrome do Marte também. Há pessoas que oferecem os seus sofrimentos a Deus. Por que ele não oferece as suas alegrias? Só oferece os seus sofrimentos. Aí sofre para agradar a Deus. Como se Deus, o Deus humanizado, se agradasse com o sofrimento humano. Olha, a síndrome do Marte. E, finalmente, o voluntarismo não é uma obrigação. Ninguém faz voluntarismo por obrigação. É um ato espontâneo de cada pessoa. Muito obrigado. Muito bem colocado, Walter. Não sei se Romualdo quer... Não, mas aí, entre debatedores, aí a gente passa para... Bem, meus comentários, assim, minhas reflexões sobre o tema, né? Que, lembrando, sobre o lado sombrio, né? De ajudar os outros, o lado sombrio do altruísmo, né? Então, o vídeo, ele enfatiza muito, né? Ele traz cinco questões, inclusive a síndrome do Marte, né? Então, ele, no resumo, da forma que eu percebi, né? Para a própria felicidade da pessoa e dos outros, né? Então, você tem que ter o equilíbrio no dar e no receber. O pessoal que trabalha com constelações sistêmicas, né, baseadas, né, no ex-padre Bert Hellinger, né, ele, né, enfatiza muito essa questão do equilíbrio, né, entre o dar e o receber. Né? E aí o vídeo ele fala muito nessa questão do cuidar, né, de si mesmo. Né? Então, Walter, né, ele trouxe muito a questão do egoísmo, né, que às vezes o egoísmo ele é tido como aparentemente a coisa negativa, né? Mas todo o processo civilizatório ele é baseado no egoísmo, né? Tanto individual quanto coletivo. Né? E essa questão, né, da síndrome do Marte, né? Ele, em muitas situações de vida, né, ele pode levar a pendência, o Walter também citou, ajudar os outros pode levar a questão de dependência. Então, a pessoa não amadurecer, não procurar um ponto de equilíbrio na sua própria vida, qualquer que seja a questão de saúde financeira, emocional ou tal, porque é constantemente ajudado. Isso é um ponto para reflexão, né, da ajuda excessiva. Né? E outra coisa que a gente vê muito, né, pelo menos eu vejo muitas situações, com psicólogos, com assistentes sociais e médicos, né, principalmente médicos, né, que é a questão da drenagem emocional e não cuidar, né, de si mesmo. Então, eu estou cansado de ver, né, tem agora um médico muito famoso, que eu já vou há muito tempo, que ele adoeceu, passou aí meses aí doente, está voltando, né, na próxima semana, pelo menos foi o que me informaram no consultório dele, e ele simplesmente não tirava férias desde o século passado, quer dizer, há décadas não tirava férias, ele até mandava a família, né, lá para, né, a praia, para isso, aquilo outro, e lá sempre trabalhando, cuidando dos outros, mas não cuidando de si, e em algum momento o corpo cobrou, né? Então, essa questão do equilíbrio entre o dar e receber, do cuidar de si, ele é fundamental, né, para muitas situações, e algumas profissões aparentemente estão mais expostas do que os outros. E o fato, às vezes, de você ajudar, o próprio vídeo coloca, ele facilita os comportamentos destrutivos, aquela pessoa que está sempre disponível para ajudar, para ouvir, para carregar o peso dos outros, né?
para si, né? Isso traz muitas consequências para a saúde. E, por fim, o vídeo traz uma questão assim, muito instigante, que em alguns casos, até a perda da identidade. Então, o Walter falou que o voluntarismo, né? Você está ali fazendo algo que aparentemente é bem, às vezes a pessoa é um artifício que usa para deixar de cuidar de si. Então, eu estou dedicando meu tempo aos outros, né? Então, agora eu vou entrar no programa disso, para ajudar uma sociedade beneficente, para ajudar isso e aquilo outro, quando o cuidado de si, ele se torna negligenciado, né? Então, essa, na minha forma de ver, foi a grande mensagem que eu aprendi, né, com esse vídeo, né, de cuidar, de aprender a cuidar de si, no cuidar do outro, né, também ter esse olhar para si, e o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Isso é um aprendizado para a vida toda, né? Nas nossas relações profissionais, familiares e nossas relações sociais. Inclusive, ele dá um exemplo até curioso no vídeo, né? No exemplo empresarial, né? Naquele chefe, naquele líder, né? Que ele está ali em cima da equipe, né? Cobrando tudo nos mínimos detalhes e não dá uma margem, né? Para as pessoas até tomarem suas decisões, né? E também evoluírem, né? Profissionalmente. E não, isso a gente encontra isso assim, vez por outra, né? Nas empresas, né? Nas organizações, né? Onde você está ali, rédea curta, né? Tem situações que você exige rédea curta e outras vezes você tem que ter a rédea longa, ou até aquele líder de equipes maduras, né? Que se ele procurar interferir, vai ser pior, porque a equipe está tão madura, ela tão comprometida, né? Tão proficiente, que o líder tem que ser só o orientador do caminho principal a seguir, né? Então, isso já exige em situações de maturidade, né? Em grandes equipes, em grandes situações. Então, é isso, meus amigos. Se eu fosse sintetizar uma frase que o vídeo foi dito, né? É o equilíbrio entre o dar, o receber e o cuidar de si em todas as situações. Eu não sei se o Ronaldo não quiser fazer um comentário. Eu queria fazer uma observação. Pois não, Walter. É por isso que mestres e gurus geram dependências dos seus discípulos. Isso é um problema sério. Então, tudo que o mestre diz, tudo que o guru diz, é como se fosse um dogma. Então, isso é muito perigoso. Né? E eles, pela sua vaidade, né, de dominar as pessoas, né, impõem naturalmente os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então, os gurus não estão advertidos disso, porque estão ofuscados pela sua vaidade de dominar as pessoas. E eu complementaria, Walter, essa vaidade, né, demonstra uma falta de maturidade. Vive, né, pela aprovação do grupo, né? Exatamente. Mas eu estou vendo que a Alexandre aqui está com a mão meio cansada, né? Já tem aí, né? Já pode estar até dando cãibra, né? A mão virtual. Por favor, Alexandre. Bom, obrigado. Eu quero, mais uma vez, elogiar a escolha do tema. Esse é um tema polêmico, é o tema que, seguramente, todos eles que eu já ouvi aqui, é aquele que é mais polêmico. Eu quero dizer de antemão que eu discordo profundamente do filme, né? Eu acho que esse é um filme capcioso, ele aborda questões de uma forma incompleta, e talvez a melhor parte do filme foi aquela que o Jalmir traduziu, né, que está a busca do equilíbrio, né, para que as pessoas não sejam excessivamente entre o dar e o receber, entre o dar e o guardar. Acredito que a observação que o Walter fez, ela é perfeita, né? As pessoas têm que cuidar de si para poder sobreviver.
Mas eu fico imaginando se os pais e os filhos tivessem sempre pensando assim de forma egoísta, e eu vou usar esse termo egoísta, não ia sobrar ninguém, né? Porque os meninos, os filhos, que são aqueles pintelhos chatos, todos iam morrer porque não ia ter ninguém que cuidasse dele. E os velhos também, né? Os velhos, eles também iam morrer porque não ia ter os jovens para cuidar deles, né? Não ia ter ninguém... Ia deixar de haver uma previdência social, porque os velhos só fazem atrapalhar, no entender deles, né? Não dos nossos, né? Então, eu acredito que nós temos que dividir a sociedade em duas bandas. Uma banda que cultiva a solidariedade e uma banda que cultiva o egoísmo. É evidentemente que nessa divisão, nesse proceder, tem que se buscar o egoísmo, tem que se buscar o equilíbrio, que o João bem falou, e tem que se atentar para essas observações que o Walter colocou também. Eu não quero me estender muito, sei que estou chocando alguns, mas eu acredito que o grande mal do mundo é o egoísmo. Se as pessoas fossem menos egoístas, haveriam menos problemas no mundo. E tem um negocinho que eu queria... Um episódiozinho simples que eu vou contar. Eu ensinava na Faculdade de Pinto Ferreira. E sempre trabalhei muito. E eu dava uma aula no final na segunda aula à noite, numa sexta-feira. Então eu saí de lá completamente exausto. E uma forma que eu tinha de espairecer, nós tínhamos que tomar uma dose de uísque quando chegava à minha casa, era pegar o caminho mais longo. A faculdade ficava ali na João de Barros, e ao invés de eu voltar para casa eu moro em Boa Viagem, ao invés de voltar para casa pela Gamaliel Magalhães, eu pegava o circuito mais longo, que era justamente o Recife Antigo, um bairro boêmio, eu achava aquilo me esparecendo. E numa sexta-feira, chovia copiosamente, e eu fui pelo Recife Antigo. Na descida da ponte da Giratória, que tem outro nome, acho que 6 de março, havia uma moça vestida, um traje de festa, eu acho, e estava andando no meio da avenida, porque tinha muita água dos lados, e passou um carro da polícia. E o carro da polícia simplesmente desviou dela e prosseguiu a viagem. Eu achei aquilo um absurdo. Porque uma moça não podia estar andando daquele jeito sem que alguém pelo menos perguntasse se ela queria alguma coisa. E eu parei. E perguntei se ela queria ajuda. E ela pediu uma carona. E eu levei aquela moça do Recife Antigo, ali daquela parte ali, onde, enfim, hoje é um hotel, para o terminal de Boa Viagem. E olha, foi uma conversa extremamente equilibrada. Se ela era uma moça da noite ou não, eu não sei, mas o fato é que eu a deixei num lugar que tinha um movimento, que ela não estava ali, não estava só exposta aos perigos da noite. E depois, quando eu cheguei em casa, contei para minha mulher, a senhora disse, você é doido? Eu digo, eu sei que eu sou doido. Mas eu não podia deixar aquela moça daquele jeito. Quem devia fazer o que eu fiz é a polícia, né? E não deixar aquilo por situação, né? E eu fiz aquilo. Foi um gesto de altruísta de forma maluca. Outra historinha que eu quero contar, também muito rápida, é de um amigo chamado Ricardo Latache, que infelizmente não está mais conosco, mas que nos tempos em que estava vivo, uma vez ele deu uma carona para um rapaz em Itamaracá. Itamaracá não, no Janga. Ele parou o carro, feito essa história que o Jamil fez. Parou o carro, deixou o carro entrar no carro, né? E no meio da estrada, ele foi pensando, rapaz, esse cara vai me assaltar. Nesse tempo, as pessoas podiam andar armadas. E Latache pegou a arma que estava do lado dele, apontou para o cara e disse... Primeiro ele passou a mão do lado direito, perto da marcha, e não viu a própria carteira. E pensou, esse cara me assaltou. Aí pegou a arma, apontou para o cara e disse, passa a carteira. O cara, meu Deus, passa a carteira. E o cara foi, pegou a carteira, jogou dele e disse, mas me deixa em paz, me deixa descer. Aí ela deixou, desce, seu cabeça safado e tal. E o cara desceu. E quando o Latache foi ver a carteira dele, a carteira que o rapaz tinha jogado, não era a carteira própria de Latache, era a carteira do cara. Ou seja, o Latache tinha assaltado o cara. O Latache ficou aperreado e foi para a delegacia e foi contar lá o que tinha acontecido, né? Aí o delegado, né, uma pessoa de muito bom senso, disse, olha, eu não posso registrar isso. E se eu registrar, eu vou ter que lhe prender, porque o senhor assaltou o rapaz.
o senhor deixa a carteira aqui, provavelmente ele vai voltar, ele vem aqui e eu digo que a carteira fechada e tal. E assim, Latache. Ou seja, o gesto começou com um gesto altruísta e descambou para um gesto de desconfiança. As coisas são assim. As coisas são assim, ocorrem. A gente não pode cultivar o egoísmo como prática de vida. A prática de vida normal é a solidariedade. Não é o egoísmo. A gente não pode se recusar a ajudar os outros porque a gente vai ficar com problemas. Evidentemente, vai ficar com problema. Se você alguma vez na vida for abordado por alguém que lhe pedir R$10 para pagar uma passagem, dê os R$10. Porque se for um golpe, não vai fazer muita falta a você. Mas se não for, vai fazer muita falta a ele. Olha, eu proclamo uma convivência diferente. Eu acho que a solidariedade deve ser a base do relacionamento, e não o egoísmo. Por favor, eu reafirmo, esse encontro de hoje está sendo muito produtivo, porque permite que a gente veja exatamente algumas coisas. Obrigado. Obrigado também pelos seus exemplos, né? Porque os exemplos, né, às vezes pessoais, né, nos levam a reflexões e a um ganho, né, coletivo, né, assim, com esses exemplos individuais. Pois não, Val? E outra, aproveitando a oportunidade dessa narração, né, que foi feita pelo Alexandre, né, ao seguinte, Alexandre, no mundo de violência que nós vivemos, dar carona é realmente muito perigoso. É preciso a gente conter esse sentimento de autorismo em benefício da nossa integridade física. Porque, às vezes, uma pessoa se faz, está sozinha, desamparada, mas é um assaltante. Você dá carona, ele o mata e leva seu carro, seu dinheiro, e você foi prejudicado pelo seu ato, né, de altruísmo. É um ponto de reflexão, né? O importante nesses nossos encontros, né, é exatamente essa liberdade, né, de opinião, de concordar e discordar entre si, né? Cada um, né, tem assim a liberdade, né, de defender suas ideias, né, e receber críticas ou não, né, sobre elas, né, e daí é que surge, né, exatamente os nossos embates e a grande assim, proveito que a gente tem do nosso encontro, né? Então, essas ideias, né, que vão ali, às vezes até distantes, e todas defensáveis, né? Mas é Luiz Carlos, né? Miguel Rosamon. Miguel, né, primeiro, acho que foi Miguel. Rapidinho aí, Xiaomi e pessoal, eu achei que assim, o foco do Alexandre foi muito bom também, sabe? E aí, só complementando o mestre aí que falou da questão de carona hoje, que realmente é perigoso isso. Mas eu vejo o outro lado, e o bem que nos faz quando a gente também ajuda as pessoas, para aquela pessoa que precisou ali, né, para aquela situação crítica ali, o bem-estar que nos causa quando a gente ajuda alguém e sabe que é positivo. Então, eu vejo assim que o equilíbrio, como você disse, é a busca melhor, né? Da gente sempre buscar o equilíbrio e fazer uma avaliação rápida do que a gente vai realizar, no momento de uma ajuda do altruísmo, assim, né? Porque tem situações que são gratas. Eu também já passei por situações muito críticas e fui ajudado por pessoas humildes e que hoje eu tenho assim uma gratidão por tudo, sabe? Então eu acho que o equilíbrio é o ponto melhor a se buscar. Isso é muito bem, Miguel. Eu concordo com você. Às vezes vou passar lá a palavra para Luiz Carlos, mas aproveitando assim um outro comentário, uma situação muito interessante. Às vezes o motorista de carro, né, pelas várias situações que os motoqueiros, né, pela imprudência, né, você às vezes fica até com um viés negativo, né,
com o pessoal de moto. E você olha, puxa vida, é muito perigo, né? Aquele se expõe, né? Constantemente, né? Passando entre dois carros, você vê que é uma coisa comum, né? Está lá, um carro e outro, vem um motociclista desse, passa com uma velocidade maior, e isso nas rodovias, principalmente, pode ser fatal. Agora mesmo, recentemente, mês passado, teve um mototáxi desse, que na pista, na BR, ele, entre dois ônibus, né? Ele acabou morrendo a passageira, né? Então, só um exemplo. Mas eu dou esse exemplo pelo viés negativo que a gente tem. E uma vez faltou gasolina no meu carro. Então, e para o próximo posto de gasolina, estava bem 1 quilômetro. E era assim, tipo, 1h da tarde. E eu comecei a empurrar o carro, né? E fui lá por aquele sacrifício para levar, né? Para o posto. Aí passou um rapaz de moto, entra aí no carro. Aí ele, com a moto dele, com todo o sacrifício, foi empurrando ele com a mão, né? E levou o carro até o posto. Foi uma coisa, né? Assim, um alívio, né? Que eu senti exatamente pelo esse altruísmo, né? Da pessoa, né? Só um exemplo. Mas, Walter quer complementar? Mas nesse mundo de violência, para a nossa proteção, nós temos de desenvolver uma paranoia defensiva, porque nós vivemos num mundo de fake news. Tudo é mentira, a maioria das coisas é mentira, principalmente a internet. Ontem mesmo eu vi um documentário falando da morte do padre, eu esqueci o nome dele agora, e esse padre está vivo, Fábio de Mello. Estão dizendo que o padre Fábio de Mello foi assassinado e tal. Eu procurei na internet toda, não há nenhuma notícia do assassinato do padre Fábio de Mello. Olha aí, fake news. Então a gente precisa ter muita prudência, desenvolver essa paranoia defensiva para não cair em golpes, em assaltos, porque isso é muito perigoso. Não podemos ser ingênuos numa sociedade violenta na qual nós vivemos. Eles Carlos? Obrigado, mas eu não pedi não a voz. Alexandre pediu de novo. Ceda ele, por favor. Não, Alexandre pediu de novo. Pediu de novo, Alexandre? Tá certo. Para mim foi bom. Pedi sim, obrigado. Não, é só para dizer que eu não defendo que as pessoas... Que eu não defendo nada. Cada um é do jeito que é, né? Então, que no meu caso pessoal, eu não sou nenhum amado de Teresa de Calcutá, não. Por exemplo, eu não tenho o costume de dar esmolas, né? Mas é uma razão muito simples, uma razão de natureza, talvez prevaleça o lado do engenheiro meu, né? A lógica formal. São tantos pedintes, se eu pegasse o meu salário e dividisse igualmente com todos eles, primeiro, não resolveria o caso de nenhum deles, né? E depois me faltaria a mim, né? Então, eu acredito que o fato de você defender a solidariedade como uma base de relacionamento e praticar a solidariedade não quer dizer que você comprometa a sua própria sobrevivência, não é? É isso que eu quero dizer. Eu concordo muito concordo com o que Walter disse, claro, quem sou eu para discordar de Walter, mas eu discordo do filme, não é? O filme é que eu acho que está meio furado. Eu acho que ele apresenta o tema de uma forma muito, muito facciosa, né? Muito capciosa. Ele apresenta como se todos que praticassem a solidariedade fossem viciados nisso e tivessem se prejudicando. Mas, e só para ninguém dizer que eu fui muito radical com o filme, deixa eu contar somente uma historiazinha. Essa é muito curta. Eu durante muito tempo, eu fui parte do Rotary Club, né? Eu fazia parte do Rotary Club Frei Caneca. E nós, de vez em quando, nós levávamos pessoas para apresentarem palestras ou para apresentarem trabalhos importantes. E eu lembro que numa delas, chegou lá uma moça, uma psicóloga, para falar sobre uma casa de apoio psicológico, né? E a moça, ela estava nitidamente abalada, ela não estava normal.
E ela chegou ao choro, né, durante a apresentação. E depois eu compreendi a situação dela. Era uma casa de apoio psicológico, e alguém pode imaginar, psicológico, imagine, por exemplo, que uma família muito pobre tem um filho com depressão e com tendências suicidas, né? Então encaminhava ela. E a casa vivia com dificuldades enormes, e ela não ia poder continuar com aquela casa. E no momento que aquela casa fechasse, aquela criança, por exemplo, aquele adolescente, por exemplo, podia perder a vida porque não ia poder se controlar, né? E ela tava realmente, ela tinha encarnado a situação, ela era a solução. E como ela sabia que não ia poder sustentar a casa, por isso ela estava pedindo apoio às entidades, Rotary, Lions, esse negócio todo, ela estava emocionalmente abalada. Então, é aquilo que aquele cidadão do filme, de forma egoísta, falou. É que a pessoa pode passar a ser dependente, passar a ser problema, não sei o que lá. Mas eu acho que isso é um caso isolado e que se pode ter outro tipo de solução. Não é o caso geral, né? O caso geral é que as pessoas possam se ajudar e serem ajudadas pelas outras, porque as outras também serão solidárias e o mundo vai sair muito bem. Então, do mesmo jeito que um motoqueiro ajudou o Jalmir, um motoqueiro outro dia bateu no meu carro, me acusou e me chamou. Ele fez um pecado horroroso. O que me chateou mais não foi o fato de ele ter provocado o acidente, foi o fato de ele ter me chamado de forma muito chata, assim, uma conversa muito desagradável. Em algum momento ele me chamou de velho otário. Aí ele perdeu. De logo de velho otário. Pô. E aí, mas o fato de haver um motoqueiro assim, não quer dizer que a gente não vá respeitar e compreender a situação dos motoqueiros. Afinal de contas, eles devem estar em situação dificílima, né? Imagina o cara para ganhar vida ser motoqueiro. É porque não tem o que fazer, né, pá? Imagina o sofrimento de um cara desse. Imagina, João. Nós somos engenheiros, a gente trabalha num canto, tem um salário, não sei o quê. O outro é um motoqueiro que tem que trabalhar numa produção, tem que andar pelo meio da rua, fazendo besteira, se arriscando a vida, né? Então, sei lá, tem um pouquinho de... Bom, eu não sou velhotário. E ele errou nisso. Obrigado. Então, velho, tudo bem, né? Agora, otário, não. Não, mas velho otário juntou duas coisas aí. Não, apenas fazer uma observação. Dar esmola não é perigoso, não. Né? Agora, depende da circunstância. Né? Se tem uma pessoa sozinha, tem uma pé de esmola, você tendo, um trocadinho dá, não é perigo nenhum. Né? Talvez se você abrir sua carteira assim na rua... Eu já o problema, Walter, é que você, em cada esquina... A minha carteira não tem documento nenhum. Ali, em cada esquina tem uma pessoa pedindo esmola. Se você der R$100 a cada uma delas, ela se sustenta por 2 dias, daqui a 3 dias está pedindo esmola novamente. E você, no final, você vai ficar... Não vai poder pagar seu condomínio, não vai poder pagar sua feira, não vai poder tomar seu vinho. Então, na realidade, a solução para as pessoas que dependem de esmola é de outra natureza. Não pode ser a solidariedade pessoal, tem que ser uma solidariedade social, que é uma coisa diferente. Mas eu estou falando muito, desculpem. Não, mas é verdade, você dá esmola apenas em certas circunstâncias. E quando você tem um dinheirinho, mas não tirando da carteira. Eu já deixo o dinheiro da esmola no bolso esquerdo. Quando a pessoa vem e eu me rumou, meto a mão na bolsa e pronto. Não há perigo nenhum. Não vou usar minha carteira, porque aí é que é perigoso. Aí exatamente, temos duas pessoas aí. Mas tem um comentário, né, que eu gostaria de fazer, sobre a história, sempre puxo umas coisas a outra, que é a questão... Meu filho. Foi nos Jogos Olímpicos, foi um cruzado de direito, de Tadeu. Aí, mas olha só, essa questão do altruísmo, eu sempre fui muito crítico com essa questão do altruísmo. Eu me lembro, eu com 15 anos eu era espírita, e aí o espírita tem aquele negócio de campanha do quilo, né? Eu sempre fui muito, assim, racional e objetivo nas coisas que eu fazia. Também. Né? Aí eu fui, não, a campanha do quilo, a gente vai ajudar, o dinheiro era revertido, né, para
a casa dos humildes, lá em Casa Forte, ajudar um abrigo de velhinhos, muito bem. Aí eu fui lá, né, no Centro Espírita, que eu não sei nem se existe hoje, Mensageiros do Bem, não. Centelha de Jesus, que era ali no Espírito, acho que ele passa por lá, não tenho visto mais. Aí fui lá com uma sacolinha, né, na Rua da Imperatriz, que era assim, lá no dia de sábado. E eu morrendo de vergonha, né? Porque aquele negócio de pedir esmola, eu nunca tinha feito ali com um saquinho, né? Aí quando eu olho assim, eu estudava no Marista na época, vinha uma colega de turma lá na frente, de eita, ela vai me ver aqui pedindo esmola, né? Aí eu também não quis, agora já que a situação é inevitável, aí antes que ela me visse, eu fui lá pedir, né? Ela foi lá, achou ótimo, aquela coisa fabulosa, um rapaz, né, pedindo, né? Os velhinhos, tá campanhando quilo. Aí acabou, eu vi aquele dinheirinho misto, né, para botar um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Eu perguntei, como é que foi o movimento hoje? Não, o movimento hoje foi normal. Eu olhei assim, e digo, meu amigo, eu estou fazendo papel de trouxa. Né? Aqui, passando a manhã todinha nesse negócio aqui, pouquinho dinheiro que não vai ajudar. Esse não tem dinheiro não vai ajudar, vai me fazer, não, eu estou aqui praticando a caridade. Né? Então, isso é muito com o órgão da viúva, né? O órgão da viúva só foi para a viúva, porque aquele tiquinho assim não serviu de fato, né? Aí para grande coisa. Embora, aí já um contraponto a isso, eu conheci um padre irlandês, que eu fui aluno dele, Frank Murphy, né? Era professor de literatura na época da Católica, isso, anos 80. Ele era o padre daquela igreja lá de Santa Edviges, ali que fica perto da estrada do Remédio. E ele disse, olha, eu nunca pedi dinheiro, mas ele passou lá uma rifa, um negócio assim, para ajudar o negócio do banheiro lá. Assim. Aí ele disse uma coisa, esse negócio, quando o cara, né, é aquela esmola que às vezes você dá, né, para o cara que está numa situação de rua. Quando o cara está numa situação assim, muito, muito vulnerável, né, assim, rapaz, aquele dinheirinho ali, né, que o cara dá, R$ 2, R$ 5, aquilo ali vai ajudar naquele momento, né, para alguma coisa. Eu fiquei pensando assim, olha, enquanto a gente tiver a condição social muito adversa, foi mais ou menos assim que ele disse. Não, isso é a minha tradução hoje, né? Isso já tem muito tempo. Ele disse, enquanto houver essa situação social muito adversa, né, para você, com a ajuda dessa, né, independente do pieguismo ou o que for, ele vai ajudar de fato, né, a pessoa. Eu fiquei, né, com isso aí guardado para contrapor, né, o pieguismo que não serve para nada. Mas aí eu estou vendo que teve, eu não sei quem foi que levantou primeiro, foi Luiz Carlos. Foi Luiz Carlos, depois foi Tadeu. E depois Tadeu. Foi não, Luiz Carlos. Eu estou achando que aquele... O filme, ele foi para um extremo, né? Foi para um extremo, aquele extremo do camarada ser realmente... Ou como falou o professor, o tipo Seitas, né? Que o camarada se entrega totalmente. Aqueles obreiros da Universal, ou talvez os do Testemunho de Jeová, que dedicam muito tempo à pregação, né? Aí, na verdade, não seria... ele se entrega muito, por causa desse domínio da seita. Mas eu gostaria de levar para o ponto de vista cristão. Talvez você possa dizer, não, mas isso aí seria um egoísmo cristão, né? Porque em Mateus 25, não sei, 34, 3 diz recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado, seria o reino de Deus, né? Foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, fui estrangeiro e vós me acolheste. Quando necessitei de roupa, vós me vestiste. Estive enfermo e vós me cuidaste. Estive preso e foste me visitar-me. Quer dizer, é uma mensagem de Jesus, né, de reforço do altruísmo, que é até instintivo. Né? A pessoa não pode ver eu acho que normalmente o camarada vê um camarada assim, se ele tiver condições de levantar o camarada está caído. Eu acho que altruisticamente, até por instinto de preservação da espécie, o camarada vai lá e levanta o cara.
E tem outro versículo também que é interessante, seria o Lucas 6,38, que diz: dei e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Isso aí, na prática, pode até nem se realizar. Mas é prazeroso um negócio desse, né? É prazeroso ouvir uma mensagem dessa. E como é que se diz? Acho que era só isso que eu queria citar. Que o cristianismo tem esse lado. Mas o mais importante, talvez para mim, que fica muito marcante, são as palavras de Jesus que diz que o que a mão direita fizer, a esquerda não saiba, porque o que é em secreto, Deus, acho que tem mais ou menos isso. Então, que a sua mão direita não veja o que a mão esquerda faz. Então, não é para, entendeu? Não é para você se, como é que se diz? Propagandear, porque não é positivo isso, né? Não é legal. E o próprio Jesus muitas vezes curava e tudo, e dizia: oh, não diga a ninguém, porque meu objetivo aqui é outro, é pregar o rei. Esse negócio de cura, vem aqui com cura, então não divulgue, né? Então não vê o lado esquerdo que a mão direita faz. Era isso. O mais importante é não estar divulgando. Né? Vocês não viram o trocadilho de Walter aí, né? Mas o inconsciente vê, né? O consciente não vê, mas o inconsciente vê. Olha, Tadeu caiu, né? Nessa história, a conexão dele se perdeu. Enquanto ele não volta, ele tem assim, um comentário, né? Eu achei interessante o filme, né? Apesar de Alexandre, né, não ter gostado muito, porque eu vejo assim o filme, ele vê muitas questões estruturais, sabe? A gente está vendo assim, eu mesmo trouxe alguns exemplos esporádicos, né? Mas assim, eu acho que o filme ele tem naturalmente o seu viés, seu enfoque, né? Lá para um lado, e foi as questões estruturais, né? Aquelas pessoas assim que constantemente, né? Por alguma razão, né? Assim, elas estão excessivamente, né? Ajudando alguém em detrimento de si, né? O que ele chama lá de síndrome de Marte, né? Não sabia nem que tinha essa síndrome, né? Que às vezes eu já vi essa questão em algumas pessoas, né? Às vezes a pessoa esquecer que até vive, né? Eu já vi situações de conhecidos meus, amigos meus, que tiveram os pais, por exemplo, adoeceu muito, assim, a doença daquelas que debilita, não morre, mas vai debilitando ao longo do tempo, né? E a pessoa sofreu um AVC, sofreu alguma coisa e depois foi tendo sequelas. E aquilo ali, a vida da pessoa, né? Nesse caso específico, foi um pai de uma amiga minha, que a mãe, a vida dela, a partir daquele momento, foi se dedicar, né? Na visão do filme, que nesse caso aí eu concordo, né? Excessivamente à pessoa, né? Ao marido, né? Por melhor que fosse tudo, a pessoa não teve mais vida em função do outro. Então, nesse caso aí, eu acho que o vídeo ele dá alguns alertas para a pessoa cuidar de si, né? Até para poder melhor cuidar do outro. Mas eu estou vendo que Tadeu aqui voltou. Eu não sei se ele está participando dos Jogos Olímpicos, levou um cruzado aí de esquerda ou de direita, né? Depende, né? Mas ele está aí assim, né? Quer levantar a mão. Que levantou a mão, né? E ele está aí, né? Mas volta quer. Não, mas apenas vamos atualizar. Ele não levou um cruzado, ele levou um real. O cruzado já foi extinto, o real ainda está aí. Por favor, Tadeu. Não, é que eu tirei como um colega meu disse, eu tirei umas perebas aqui, uns câncerzinhos aqui que estavam tomando proporções maiores.
aí a gente fica cheio de esparadrapo. Aí aproveitei, tirei no rosto, tirei no braço, tirei no pescoço, foi uma limpeza geral. Foi uma limpo geral. Veja, eu acho esse tema de hoje interessantíssimo, né? Eu também concordo com o Alexandre. Eu acho que aquele filme, se fosse para, assim, vamos supor, estimular alguém, o cara ia dizer assim, não vou mais ter solidariedade nenhuma, né? Eu achei ele desestimulante a prática da solidariedade. Não sei se é assim que o Alexandre também encarou. Não sei se ele está me ouvindo. Tá. Passa na cabeça. Aí, veja só, eu fiquei prestando atenção primeiro Estou ouvindo, Adil, estou ouvindo. Tá ouvindo, né, Alexandre? Mas pelo que você falou, eu acho que é mais ou menos nesse raciocínio. Exatamente. Né? Veja, eu vi aquela explicação de Walter, achei interessante, principalmente aquela com relação a inseto, formiga, tudinho, né? E se a gente vê a solidariedade da abelha, ela é impressionante, né? Se alguém já viu um processamento, né? E tem um irmão de um colega nosso da universidade de Aleixo, ele é de Caruaru, chama-se Lula do Mel, né? Então, Lula do Mel, na casa dele, lá em Caruaru, no Alto do Moura, ele cria abelha e é produtor de mel. Ele tem uma verdadeira aula, né, em que ele abre as colmeias todinho e mostra, né, sendo que são abelhas sem ferrão, né, e são diferentes dessas outras. Então, eu incluía, Walter, naquele seu exemplo, a abelha também, né? E aí é o que faz nos diferenciar desses outros, é justamente isso, né? A racionalidade. Eles só são solidários entre eles mesmos, né? Eles não são solidários entre outros, né? Só entre eles, animais. É diferente de nós, humanos, né? Que somos solidários Um momentinho só, por favor. Estou com a vida pronta. Bom, aí, voltando a essa discussão, como o Walter, eu acho que foi Walter, eu não me lembro se foi Walter que falou de um padre, né? A gente tem um exemplo de uma pessoa... Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello. Fábio de Mello. Vamos ver se isso é confirmado. Eu recebi essa notícia, esse documentário, falando nele, inclusive o trauma que ele sofreu quando perdeu uma cachorrinha, um negócio muito assim, dramático, né? Mas eu procurei na internet, nos jornais, não apareceu nada. Pode ser que apareça agora. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o jornal de hoje, porque eu recebo os jornais digitais, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco e Folha de Pernambuco. Aí, a gente tem um exemplo de um padre aqui, né, aqui do nosso estado, que é o padre Arlindo, lá de Tamandaré, né? Esse homem é de uma solidariedade imensa, né? Tamandaré é aquela cidade que houve aquela questão daquela senhora, a esposa do prefeito, e aconteceu aquela fatalidade da criança, né? Que caiu, né? De fato, eu considero mais aquilo que foi uma fatalidade, né? Não foi uma questão outra, né? E Padre Arlindo é uma pessoa super dedicada. Eu me lembro que naquela época que houve aquela questão tinha o prefeito quis envolvê-lo e ele descartou totalmente o uso da imagem dele naquela ação, né? Então, ele faz aquela prática todinha lá em Tamandaré, sem envolver questões políticas, né? É interessantíssimo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver o trabalho que aquele homem faz, né? A manutenção que ele faz numa creche que dá assistência àquelas crianças durante o ano todo, inclusive os pais, tudo isso, é impressionante. É uma coisa assim que de fato a gente fica impressionado. E ele contando a história dele de vida, né? Ele era do lixo mesmo, né? Ou seja, ele foi catador de lixo no lixão, né? E toda a vida sonhou em ser padre. Agora, essa questão, por exemplo, que a gente tem da distribuição dessas pessoas que fazem solidariedade em levar comida, né? Dona Madalena Reis, ela tinha um pensamento, não sei se vocês já viram isso, ela era contra essa atitude porque ela dizia que isso daí estimulava justamente a corrida para a rua, porque as pessoas muitas vezes procuravam essa assistência na rua por conta disso, né?
Não resta dúvida que tem um certo fundamento de verdade. Mas a gente vendo assim, hoje em dia, se a gente vai, por exemplo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir ultimamente na nossa cidade, a decadência que a gente está, né? Ali na Rua do Imperador mesmo, é de fazer dó. A Rua do Imperador está um caos, um caos. Poucos prédios ali sobrevivem, entre eles o da OAB, né, que se transferiu lá para Jornal do Comércio, está um prédio muito bonito, eu já tive a oportunidade de entrar, muito organizado, e vale a pena visitar a estrutura que eles criaram. E em termos de esmola, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quando a gente vem, talvez Jalmir já tenha vindo, quando você vem pela 17 de agosto, antes de pegar o Barbosa, tem uma rua estreitinha ali, que vai sair naquela beira do canal. Se você pegar a rua, já no fim da rua, que tem um posto do lado direito, né, e ali tem um sinal, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, tem uma senhora que fica ali com os filhos dela, na calçada do lado esquerdo, uma filha que tem algum déficit, alguma coisa que fica em cima de uma cadeira de roda. Mas é interessante, eu acho interessante, é que ela não pede esmola. Ela está ali vendendo alguma coisa. Você não deixa de se comover pelo fato de que você está vendo ela naquela situação. Mas ela não pede. Ela está tentando ali vender, sobreviver, né? De outra forma. Ela podia usar aquele status até da criança com deficiência, tudo para pedir. Mas ela não pede, ela aborda para vender alguma coisa, né? Então, são conotações que a gente vê, né, de realidade de vida, de solidariedade, tudinho, que faz a gente despertar para muita coisa, né? Mas para finalizar, eu vou contar uma história que eu passei na universidade, que foi interessante. Eu tinha uma aluna, uma bolsista, e essa aluna, uma certa vez, ela já estava perto de se formar, e aí ela chegou para mim, né, e disse assim: professor, eu estou precisando comprar um instrumental, né, para minha atividade, e estou precisando de um fiador. O senhor poderia ser? Eu disse: posso, não tem problema nenhum. Ela era bolsista minha já há muito tempo. E aí eu fui esse fiador. Ela trouxe a documentação, eu assinei, e passado um certo tempo, um dia eu recebo um telefonema do banco. Aí, que funcionava até ali na Magalhães, desses bancos que fazem empréstimo. Aí o rapaz do banco disse assim: o senhor é seu fulano? Eu disse: sou. O senhor assinou um documento assim, assim, assim? Assinei. O senhor sabe o que o senhor assinou? Eu disse: eu acredito que tenha sido uma aluna minha de odonto que tem que comprar o material e tudo isso. E a gente fez assinou esse documento com sentido. Eu disse: olha, o senhor acha que o senhor não leu o documento, não? Essa moça, ela pediu para o senhor ser fiador, ela vai fazer uma cirurgia plástica. Aí eu disse: como é? Ele disse: então, olha, é melhor o senhor vir aqui, viu, para confirmar tudo isso que o senhor assinou. Bom, eu fui lá, cheguei lá, de fato, estava lá, uma das cláusulas era justamente uma cirurgia plástica. E aí o rapaz disse assim: olha, o senhor tem a possibilidade de anular tudo isso agora, mas eu vou dar uma sugestão ao senhor, viu? Uma próxima vez, qualquer coisa que o senhor for fazer, o senhor leia primeiro, antes de assinar, para não ter esse problema, tá certo? Mas pode ficar tranquilo que está encerrado. Então, muitas vezes as pessoas se aproveitam em determinadas circunstâncias, né, de situações. Mas dizem que o olho de mulher é um olho perspicaz e observa tudo, né? E as colegas da faculdade tinham dito assim: Tadeu, essa moça, tenha cuidado, ela não merece confiança. E depois que passou-se isso, né, eu fui contar a essa colega, ela disse: não foi falta de aviso, eu lhe avisei, né? Então, você vê que, mesmo assim, a gente está diante dessas circunstâncias todas, mas eu acho que isso não desestimula. Eu tenho que seguir o que o rapaz do banco disse, né? Tenho que ler antes de assinar. Se eu tivesse lido, né, não tinha acontecido isso. Bom, essas são as minhas observações. Jota também quer Não, é um comentário rápido. É realmente muito perigoso alguém se sentir necessário. Na verdade, nós só somos necessários a nós mesmos. Mas se você alimenta essa sensação de que é necessário, você pode ser explorado com facilidade. Então, é bom lembrar sempre,
eu sou necessário a mim mesmo. Agora posso ajudar os outros sem sentir essa necessidade de ser necessário. Às vezes, né, eu entendi o que Tadeu colocou, né, porque às vezes há uma manipulação, né, de um terceiro, né, aproveitando-se, né, digamos assim, da boa vontade, né, alheia. Eu já tive uma situação, colega de trabalho, né, eu sempre evitei, nunca emprestava, porque, olha, esse negócio você acaba, né, a pessoa acaba não pagando e você, além de perder o dinheiro, perde também aquela pretensa amizade, né? Mas tem uma situação, como o valor era pequenininho, né? Aí a pessoa foi lá, né, me pediu, né, um valor, prontamente era um valor mais simples que eu tinha na carteira, né, e prontamente dei, né? Aí a pessoa, aí depois eu notei, né, daqui a pouco que a pessoa cruzava, deixou até de, mudar até de calçada, né, vamos falar, eu também nunca cobrei, né, o valor. Aí mais na frente, né, assim, passado alguns meses, né, a pessoa veio de novo, né? Oh, eu estou com uma situação legal. Aí eu também, né, prontamente, só, agora não posso, né? Mas às vezes, assim, porque eu percebi, né, a situação de manipulação, né? Às vezes a pessoa vai, né, porque tem uma proximidade, né, porque acha que aquela pessoa tem uma melhor situação econômica, né? Aí vai e dá e mente, né? Porque o pior de tudo, né, é quando a pessoa, nessa situação, né, ela diz uma falsa situação que está, né, para poder se utilizar da boa vontade alheia, né? Aí a gente vai aprendendo, né? Essas coisas a gente vai aprendendo e faz parte, assim, da cultura da gente. Esse padre que eu citei, o padre Murphy, ele estava naquela época há 10 anos no Brasil e ele, irlandês, acostumado, né, você dizer, olha, aquela coisa, amanhã eu passo lá na sua casa. Ele contratava, né, às vezes, um profissional, um eletricista, um encanador, algo assim, ó. Eu vou lá amanhã, né? E a gente, né, brasileiro, diz, olha, até hoje eu estou acostumado, o cara me diz que vai e não vai. E eu fico com ódio, né, de mim mesmo, porque eu não percebo isso e vocês facilmente percebem, né? Porque a gente diz, né, que, ó, trabalhar amanhã, você já... Ih, rapaz, esse cara não falou com um tom, a gente viu, percebeu, né, que não era verdade, né? Porque as pessoas, às vezes, né, para não dizer um não, né, também, aí acaba inventando, né, uma história que, no caso dele, da cultura dele, ele não percebia, né? Porque era acostumado na palavra literal, né? Como os portugueses de Portugal também são muito literais, né? naquilo que diz, naquilo que você fala, às vezes a gente fala, né? E há assim, um entendimento literal, né? Das coisas, né? Então, é uma cultura, né? É uma forma de visão que a gente percebe, né? Assim, de uma forma ou de outra, quando aquilo não é verdade. Como o Tadeu falou, as amigas, né? As outras pessoas percebiam, né, talvez a índole, né, mais apurada. Mulher, né, a minha mulher mesmo, às vezes eu gosto de algumas coisas ver com ela, porque ela tem uma perspicácia muito melhor do que a minha, né, percebe, né, as coisas mais lá na frente, né. Mas volta aqui. Não. É porque, João, nunca nos foi ensinado a dizer não. Esse é o grande perigo. Ninguém, os nossos pais, não nos ensinaram a necessidade de dizer não. Só aprendemos a necessidade de dizer sim. Somos uma lagartixa. Só sabemos balançar a cabeça. Né? Mas não sabemos balançar de lado, ao contrário. Então, nós devemos aprender a dizer não, para não ser importunados. Olha, isso a gente vê na cultura anglo-saxônica, eles são muito mais objetivos, né? A gente tem uma cultura latina, né, brasileira, então em muitas situações eu já presenciei várias, tipo, situações de conversa, o americano, por exemplo, é muito enfático, ó, aqui não
não vou assinar não vou fazer não. Pô, nem venha, né, se candidatar a isso aqui, nem venha pedir isso, porque você não preenche o requisito. Assim, pegou. Não tem muita, assim, né? Essa questão de delicadeza, né, que muitas vezes a gente dá um rodeio, olha, isso, aquilo, outro, galera, corte, né, preciso, né? E o pior, Jamil, é que nós temos vergonha de dizer não. Não, é chato dizer não. Isso aí, realmente, nós estamos abrindo espaço para ser explorado. Então, essa vergonha de dizer não nos prejudica. Hoje tem até uma palavra. Alguém quer falar? Não, sou eu. Eu quero somente. Naturalmente, eu levo a vida com muito bom humor. Então, com relação a essa questão que o Tadeu colocou, do aval, eu recomendo, seguindo o roteiro que foi colocado pelo César, que recomendou um filme, eu recomendo que, quando eu estiver assim, muito triste, assista um filme chamado Vadinho, né? Dona Flor e seus dois maridos. E assim, dedique atenção exatamente ao momento em que o banqueiro chama Vadinho para cobrar uma dívida. E Vadinho responde, ele vê o papel, diz, mas vai cobrar fulano, ele que é o avalista, não me interrompa, não me perturbe com besteiras. Então, o Vadinho, ele já diz que a dívida é com o avalista, ele não quer nem saber disso. E o banqueiro diz, aí o banqueiro responde, não, mas nós já fomos falar com ele, ele diz que a dívida é sua. Então, olha, aval não é questão disso, aval é um negócio muito sério. Então, recomendo, viu, é que aval não se dá. Aval é uma coisa muito séria, não se pode dar aval para ninguém. Agora, que isso não nos faça menos solidários com as pessoas. Perfeito. O equilíbrio. Hoje tem uma palavra que se usa, né, no mundo empresarial e no mundo mesmo social, né, que é a assertividade, né? É aquela questão de você ser o mais objetivo, de dizer a coisa da forma mais equilibrada possível, né? Para poder, né, não ser aquele objetivo indelicado, mas você ser aquele objetivo que consiga perceber todos os lados, né, ao mesmo tempo e dar uma resposta que não se perca muito tempo, não arrudeie e que a pessoa do outro lado entenda que o não é não e o sim é sim, né, naquele momento, porque aquela era a melhor situação. Sabe? Então, eu achei muito importante assim, essas palavras que a gente vai aprendendo, assertividade, resiliência, né? Aquela questão de resiliência, de você, naquelas suas convicções, naqueles seus objetivos, apesar, né, das coisas às vezes estarem ao redor, ao contrário, você tem a força, né, de continuar, né, apesar, né, da situação no momento não ser a melhor. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo nessas palavras, e a assertividade não é uma coisa fácil assim. Né? A gente tem que ser mais objetivo, não perder tanta energia desnecessária. Né? Veja só, como o egoísmo é um problema inato, o importante é nós sabermos usar com inteligência o nosso egoísmo. Isso é que é importante, porque você não pode se livrar do seu egoísmo, mas você pode ver até onde o seu egoísmo é prejudicial a você e prejudicial aos outros. Então, isso depende de você e de mais ninguém, porque jamais você deixará de ser egoísta, porque é uma programação genética. Eu estou vendo que Miguel, né, ele levantou a mão. Eu queria abordar com vocês uma coisa do seguinte: tem coisa mais constrangedora do que pedir dinheiro emprestado? É uma situação terrível. Por quê? Porque eu acho que tem até uma frase que diz o seguinte: quando alguém pede alguma coisa emprestada, o risco deve ser o seguinte:
Um amigo, se você emprestar e o amigo não pagar, você vai perder o dinheiro e o amigo. Se você não emprestar e o amigo perder a amizade, você perdeu só a amizade. Porque é uma coisa muito chata pedir dinheiro emprestado. E como a gente reagir numa situação dessa? A gente fica numa situação, às vezes, tão chata, porque tem pessoas que não têm o simancou e vêm numa situação dessa. Se você vai emprestar, não vai prestar. Isso mesmo, exatamente. Mas eu queria dar um outro exemplo bem interessante, porque tudo é a questão da adequação, sabe? Tem um livro chamado, que a gente está falando de egoísmo, a questão lá aí do lado negro, né? O dark side, né? De ajudar os outros. Mas tem um livro muito interessante que é de um americano chamado Jack Kornfield, né? Korn com K, né? E ele tem um livro chamado Um Caminho com o Coração, né? E esse cidadão, ele resolveu ser monge budista, né? E passou 10 anos lá na floresta, lá da Tailândia, praticando meditação com o mestre, 10 anos nas florestas, tudo em retiro, né, da sociedade, uma coisa. Aí, resultado, acabou o período dos 10 anos, ele volta para os Estados Unidos e voltou aquele monge radical, né? Aquele monge que ele só come aquilo que faz, com uma panelinha, não tem dinheiro, né? Porque o dinheiro, né, não precisa. E ele foi visitar a irmã dele, que morava em Nova York, na cidade de Nova York. Então, aí nessa história, ela teve que dar dinheiro para ele poder pegar o trem, o metrô, essas coisas todinhas. Mas, só para resumir a história, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que, apesar de todo o treinamento que ele fez, de 10 anos de retiro, de meditação, estava lá no trinque, aquilo que ele aprendeu não era adequado, né? Ele não estaria adaptado àquela sociedade que ele viveria, né? Que é a sociedade americana, né? Então, ele percebeu que aquilo ali, ele tem que se adaptar à sociedade para poder viver e ser uma pessoa adequada àquela sociedade. E aí ele foi estudar, ele depois fez um doutorado em psicologia. Tá certo? Então, tem esse livro assim, muito interessante, que ele mostrou todo o treinamento que ele fez lá na Malásia, 10 anos, aquela ascese mística toda. No final, não se via, né, para a sociedade quando ele vivia, né? Então, ele teve uma autocrítica muito, muito interessante, né, de perceber isso, né, que às vezes é muito difícil, né, para a gente. Às vezes a gente segue um caminho, uma prática, né, uma situação que, em algum momento, ele é adequado, né, talvez se ele continuasse vivendo lá na Malásia, né, naquela sociedade, tudo muito bem, mas aquilo ali não servia para o relacionamento do dia a dia, né? Ele completamente com aquela cabecinha raspada, né? Com aquela monge, né? Tudo ali, era uma figura exótica, né? Então, ele, para poder contribuir para a sociedade, ele teve que se adequar a ela, né? É um outro lado, né, do egoísmo, né? Ele teve que abrir mão do altruísmo de monge, porque era inadequado, para ser um egoísta adequado, né, aquela sociedade que ele estava inserido e que precisava dele, ele precisava dela, né? As relações familiares. Né? Inclusive, João, só por brincadeira, o pecado original só foi de Adão e Eva. O nosso é plágio. Nosso pecado é plágio. Não é original. Alexandre, a tua mão agora. Existe a situação do cinismo, né? Esse monge aí é um cínico. O cinismo é aquela situação em que a pessoa acha que basta a si própria, né? Ela acha que as pessoas no envolto que devem se adaptar a ela. Então, no fundo, isso é o cúmulo do egoísmo, né? Que é o cinismo. Então, quando ela começou a se adaptar, essa pessoa, esse monge, passou a se adaptar à coletividade, ele negou o egoísmo que ele estava praticando, imaginando que o mundo devia se adaptar a ele. Então, eu acredito, que teria sido justamente o inverso.
ele com o radicalismo dele de monge, ele queria que o mundo se adaptasse a ele, quando o mundo está girando aí, né, sem ele há muito tempo, né? Então, a sociedade, ela tem o seu ritmo, tem sua dinâmica, a gente tem que se adaptar a ela, quando a gente se adapta à sociedade, nós estamos praticando uma forma de solidariedade à sociedade, abandonando uma prática egoísta de achar que a sociedade deve se adaptar a ela. Imagine, por exemplo, que uma pessoa que gosta de andar nu, queira que todo mundo ande nu. Não pode. Cada ele tem que se curvar à sociedade e, naturalmente, a sociedade tem que amoldá-lo às situações que talvez ela tem que impor a ele seus costumes, a sua cultura, de uma forma natural, sem precisar recorrer à violência, alguma coisa assim, né? Mas esse monge aí, ele nada mais, nada menos fez do que abandonar o cinismo, que é uma coisa própria dos extremamente egoístas. Eu vi um pouco diferente, sabe? Eu vi, né, assim, depois que... Ele, como jovem, né, ele procurou um caminho de iluminação, né? O budismo hoje é uma coisa fascinante, porque o budismo ele se adapta muito às culturas, né? Quando ele foi reintroduzido no Ocidente, foi nos anos 60, né, na Califórnia, então ele se adaptou, aí pegou a fama dos artistas e por aí vai, né? Aí ele, por alguma razão, ele se sentiu compelido, né? Aí foi lá, né, no berço, né, de uma cultura dessa, né? E quando, né, achando que estava tudo certo, quando ele voltou, viu bem, que não era muito bem assim, né? Que ele podia estar altamente treinado, né? Nos aspectos de meditação, de concentração e tudo, né? E ainda completamente inadequado, né, para a cultura que ele estaria, né? Ele estava se reinserindo, né? Então, eu achei assim, né, uma coragem, né, dele de perceber isso. Para voltar e tal. Mas é interessante. Aí volta aqui. Mas, ó, vê, tem um aspecto aí que a gente tem que contemplar. Os gurus, ou mestres, eles geram dependência do discípulo, mas se esquece que ele, em contrapartida, criou a dependência dele em relação ao discípulo. Ou seja, ele precisa do discípulo para a sua vaidade. E ele não se apercebe disso. Então, além de criar uma dependência das pessoas a ele, ele cria uma dependência àqueles que também dependem dele. Então, que sabedoria é essa? Isso realmente... Eu acho que é sabedoria e não sabedoria, porque é diferente. A gente percebe, pelo menos assim, percebe muito, às vezes, na própria cultura, né, da Índia, né, é muito levado, né, a esses gurus, a esses ashrams, né, onde iluminados ou determinadas personalidades, eles dominam, né, aquilo ali, e é interessante ver essa relação de dependência, né? Ela não consegue sair, né? Ou precisa de seguidores, né? Só por brincadeira, Jair. Eu não sou um ser de luz, mas sou um ser na luz. É diferente. E todos nós podemos ser um ser na luz e não ter a pretensão de ser um ser de luz. O único ser de luz assim, que eu penso que é o vagalume, né? Ele tem uma luz. Exatamente. Pisca e vai, né? Aqui você pode dizer, sem nenhuma margem de dúvida, que é um ser iluminado. Você pode ser médio, você pode medir lá os lumes que uma criatura dessa emana. Mas, meus amigos, é o seguinte, a gente está se aproximando aqui. Lembrando, que sábado... É isso que eu iria fazer. Sábado que vem, dia 10 de agosto, nós não teremos, excepcionalmente, o nosso encontro, porque tanto Walter, né, que é o fundador aqui do Instituto, fundador da Academia de Ciências, vai ter uma reunião presencial no Forte das 5 Pontos, que coincide exatamente, às 10 horas, coincide exatamente com o nosso horário, e também tem alguns participantes aqui desse fórum, o Tadeu, o Boninho, e outros, né,
que também, né, vão com certeza participar. Aí não faria muito sentido, né, a gente ter aqui, a gente, no próximo dia 17, a gente estará aqui dando continuidade aqui ao nosso tema. E a gente finalmente, Nestor, a senhora confirmou, a data ainda está em suspenso, se é dia 17 ou dia 24, ele vai fazer a palestra que ele tinha confirmado com o Walter, mas houve um problema aí de comunicação, ele acabou tendo que ir, por conta disso, né? Ele acabou indo pessoalmente a falar com o Walter na casa dele, né, para dizer, olha, que eu tinha dito que iria, e houve esse problema de comunicação, e a gente finalmente parece, né, que está resolvido. Né? Então está resolvido mesmo quando é data física. Mas, meus amigos, assim, muito obrigado pela presença de todos, agradeço, né, demais, e estamos aqui mais uma vez, né, terminando esse nosso encontro. Né? Então, bom final de semana. Obrigado. Bom Valeu. dia, obrigado Bom aí. fim de semana. Obrigado, João. Valeu. Obrigado, professor. Valeu, Tchau, obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Alexandre. Tchau, Tchau, obrigado. Tadeu, Miguel. Bom demais. Tchau, Tchau, Alexandre. tchau. Vamos, pessoal.